Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. Em um dos seus livros, intitulado Quem tem medo do feminismo negro, nossa entrevistada desta noite discorre sobre o caminho pelo qual descobriu a sua própria negritude e construiu o seu caminho como intelectual. Foi lendo autoras negras, resgatando a sua própria história familiar e ressignificando as experiências de preconceito que sofreu desde criança, que ela descobriu a estratégia de, e aí eu abro aspas para ela, ver a força da falta como uma mola propulsora para a construção de pontes. A forma didática e franca com que ela fala sobre racismo estrutural e sobre o que fazer para ser antirracista fez com que ela ganhasse espaço no debate público. Longe de ser uma unanimidade no próprio movimento negro, ela não hesita em colocar o dedo na ferida e comprar brigas para dentro e para fora. Esta entrevista coincide com um momento histórico. Os Estados Unidos, a maior potência econômica e política do mundo, acabam de eleger a primeira mulher e uma mulher negra, Kamala Harris, como vice-presidente da República. O que isso aponta para o debate sobre o racismo e o feminismo no mundo e aqui no Brasil? Com a palavra para debater esta e outras tantas questões, está no centro do Roda Viva a filósofa, escritora e ativista do feminismo negro, Djamila Ribeiro. Mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, feminista e escritora. Ela é uma das personalidades mais ativas na defesa dos direitos da população negra no país. Foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo na gestão de Fernando Haddad e, em 2019, foi escolhida como personalidade do amanhã pelo governo da França. Seus livros, como Pequeno Manual Antirracista e O que é Lugar de Fala, ganharam especial relevância na luta contra o preconceito, que permanece arraigado em amplas camadas da sociedade brasileira. Para entrevistar a Djamila Ribeiro, nós convidamos Joyce Bert, arquiteta, escritora e colunista da L Brasil. AD Júnior, comunicador, apresentador e head de marketing da Trace Brasil. Cris Bartes, apresentadora do podcast Mamilos. Mafuane Odara, gerente do Instituto Avon e colunista da Marie Claire Brasil. E Fernanda Diamante, editora da revista 451. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso, lá na casa dele. Djamila, muito boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente nessa noite. Boa noite, o prazer é todo meu. Djamila, no seu mais recente livro, O Pequeno Manual Antirracista, você esmiuça de uma maneira bem didática, bem clara, bem como um diálogo mesmo para não iniciados, o que é preciso fazer para ter uma atitude antirracista. Antes de se dizer, eu não sou racista, eu tenho até amigos negros, como você ter uma atitude antirracista. O que te levou à percepção de que era necessário fazer o diálogo nessa base, bem didática, bem olho no olho, e qual está sendo o resultado que você está vendo desse livro? O que ele está mudando no ambiente de conversa sobre racismo no Brasil? É uma ótima pergunta, Vera, mas antes de mais nada eu gostaria de pedir licença para prestar minha solidariedade ao povo do Amapá, sobretudo aos companheiros e companheiras afro-amazônicas que vêm sofrendo aí com esse apagão, Por mais que o Conselho Nacional de Eletricistas já tenha alertado sobre essa precarização que infelizmente acontece no Brasil dessa lógica, é um povo que, enfim, vem sofrendo com uma série de questões, ainda mais com a invisibilidade, Se Durval Muniz falou muito bem sobre a invenção do Nordeste, é importante também falar dessa invenção do Norte, quanto que a gente sudestino ainda não visibiliza certas regiões e reproduz lógicas coloniais dentro do Brasil. Então, acho que é importante aproveitar a audiência e chamar a atenção para o que está acontecendo aqui no nosso país, na região Norte. Agora, respondendo a sua pergunta especificamente, o que me levou é a própria tradição do feminismo negro, que Lélia Gonzalez, por exemplo, que foi um grande nome do feminismo negro no Brasil, ela apontava para essa necessidade de desestabilizar a norma hegemônica, porque linguagem também é poder, Então, se eu for escrever de um modo que só pessoas que estudaram filosofia política vão entender, eu estou escolhendo com que público eu quero falar. Então, partindo de um lugar como o Brasil, que tem um sistema educacional injusto, é importante a gente se comunicar de maneira a ser entendida.
E isso não é uma questão de capacidade, mas de oportunidades, né? Que muitas pessoas não tiveram oportunidades de estar em certos espaços, como o espaço acadêmico. Então, falar dessa maneira didática, com esse livro eu queria atingir educadores, jovens, pessoas que nunca tiveram acesso ao tema, para que esse tema não fique recluso só a uma bolha da academia ou da militância, porque é um debate que diz respeito a toda a sociedade. E eu fico muitíssimo feliz de ver que está sendo adotado por escolas. Eu recebo cartas, eu acho muito bonito isso, de receber cartas de senhora de 75 anos e de adolescentes de 13 anos, para introduzir esse tema. E com esse livro também eu trago uma série de outros autores também, para as pessoas conhecerem, lerem, porque não é um debate que começa agora. E o quanto que é importante também a gente visibilizar quem veio antes de nós. E o resultado está sendo ótimo, é o seu livro mais vendido, né, até agora. É o livro mais vendido. Acho que é importante dizer que desde a pré-venda, né, eu assinei 3.200 livros na pré-venda autografada. Ele, claro, em junho, por conta das movimentações pós-George Floyd, ele atinge o primeiro lugar. Mas é um livro que acho que é importante dizer que já estava na lista de mais vendidos desde o momento que ele foi lançado. Ali em 7º, 8º, e depois ficou 3 semanas em primeiro lugar, em junho, mas que continua ainda na lista de mais vendidos. Essa semana, por exemplo, estava em 2º lugar da lista de mais vendidos. Perfeito, e a gente vai abordar várias das questões. Cris, por favor. Vamos lá, eu queria continuar aqui no tema antirracismo com o pequeno manual antirracista. Quando a gente fala para além do... até tenho amigos negros, quando a gente está falando com pessoas que têm consciência que o racismo existe e elas se esforçam para não usar vocabulário racista, para promover pessoas negras no ambiente de trabalho, ela se importa com a causa negra. Quando a gente vai para esse grupo de pessoas e quando o manual traz a importância de sair desse lugar só da consciência e ir para o lugar da ação, que é até um lugar bastante incômodo, porque ele vai exigir que você se indisponha em algumas conversas, a minha pergunta é possível ser antirracista em um momento e, na sequência, acabar tendo uma atitude ou um pensamento racista? O racismo, ele é binário, ou você é ou você não é. E a pessoa pode, uma vez que ela se torna antirracista, nunca mais cometer um ato de racismo? Vamos lá, bastante perguntas. Eu acho que é um processo, né? Não tem como a gente romper com uma construção secular, né, como o racismo, de um dia para o outro. E muitas vezes no Brasil fica muito no repúdio moral só ao racismo. Então, uma pessoa muito conhecida sofre algum ataque racista, as pessoas vão às redes e falam coisas do tipo: nossa, em pleno século XXI, o Brasil ainda é racista. Eu faço essas observações sociológicas, fazia mais antes. Então, isso mostra o quanto que as pessoas não entendem o debate do racismo como uma estrutura. Quando o Brasil não foi racista, né? Esse país ele foi fundado em cima dos sangues negros indígenas, um país que teve mais de quase, né, na verdade, 4 séculos de escravidão, em que a escravidão foi a base da economia desse país. Então, o que falta muitas vezes aos brasileiros é o entendimento do racismo como uma estrutura, a investigação sobre a origem social das desigualdades e de romper com essa visão que ficou, infelizmente, muito popular no Brasil, porque foi feita por uma elite intelectual dessa democracia racial, essa ideia romântica do não conflitos raciais. E isso dificultou muito um aprofundamento sobre a questão racial no Brasil. Então, eu entendo que não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, é um processo. Todos nós somos ensinados, então a gente vai lidar com esse tema ao longo da nossa vida. O que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que é algo espontâneo, né? Fala de empatia como algo muito espontâneo, precisamos ter empatia sobre essa questão. Mas no nosso entendimento, a empatia é uma construção intelectual. É necessário ler sobre esses temas, é necessário se incomodar, é necessário desconstruir uma série de construções racistas, e isso é um processo que, obviamente, as pessoas vão se pegar reproduzindo, porque foram ensinadas mas é um trabalho para a vida inteira, né? E acho que esse é o entendimento que muitas vezes falta, dessa construção intelectual que vai orientar essa prática antirracista e que, de fato, vai levar uma consciência sobre esse tema. Certo. Joyce, por favor. Jamila, você é coordenadora de uma coleção chamada Feminismos Plurais,
que é uma coleção muito bem sucedida, que trouxe diversos temas de maneira didática, abordando, enfim, uma série de questões que a gente discutia em rede, em reuniões de militância, mas que não tinha um material didático para que as pessoas pudessem trabalhar. Ao mesmo tempo, você é best-seller, tem 3 livros emplacados, esgotados, muito bem aceito pelas pessoas. No meu ver, no meu entendimento, eu acho que esses resultados, eles mostram que a população brasileira tinha uma demanda. Então, os resultados desses livros são quase uma denúncia ou uma espécie de apelo de que as pessoas estavam precisando desse debate. Agora, quais serão os novos passos, os próximos passos desse debate da questão racial, que não se esgota com essas produções, ainda que a gente tenha, junto com o sucesso da Feminismos Plurais, o sucesso do seu livro, a gente tenha visto também um boom de literatura acadêmica, de literatura como um todo, abordando essas questões raciais e de gênero também. A coleção Feminismos Plurais ela é uma coleção, acho que é muito importante falar isso, né? Independente, é um projeto que nasce em 2017. Como eu venho também dessa trajetória de movimentos sociais, entendia que era importante seguir nesse caminho da coletividade, da publicação de autoras e autores negros, uma vez que estudei filosofia e ter estudado filosofia significou estudar o pensamento de homens brancos europeus durante 4 anos e meio de graduação e 2 anos e meio de mestrado. Então, mas é algo que é uma continuação de trabalhos que já vinham sendo feitos, como do Quilomboje, da editora Palas, Más Edições, uma série de editoras negras, né, que entendiam a importância da publicação. Né? Porque, como diz Conceição Evaristo, o problema não é escrever, é publicar. Então, a coleção, quando ela surge, né, eu acho que ela faz sucesso por alguns motivos. Primeiro, eu acho que, concordo, atende a uma demanda reprimida. Segundo, porque ela é acessível na linguagem, ela é acessível no preço. No Brasil, em que, enfim, livros podem custar muito caros, ser muito caros e apartar certas pessoas, né, que o debate racial ele vem igualmente com o debate econômico, as pessoas não terem acesso. Acho que um outro fator do sucesso é a gente ter feito lançamentos fora de livrarias, né, fazendo lançamentos em espaços públicos, que as pessoas se sentem à vontade. A gente não entende que, a depender do lugar social que as pessoas vêm, elas podem se sentir intimidadas de estarem numa livraria ou não se sentir parte. A gente também fez doação de livros em todos os lançamentos de todos os autores. Então, todos os eventos, as 100 primeiras pessoas ganhavam livros, até 200 pessoas, já fizemos eventos que entregamos 200 livros, fazendo parcerias. No total, hoje, já doamos mais de 15 mil livros. Então, eu acho que a coleção, ela vem seguindo esse caminho que já foi pavimentado e ela faz sucesso por esse conjunto de motivos, mas porque também mostra que sai desse lugar, né, de que literatura negra não vende ou reflexão crítica de pessoas negras não vende. E acho que um ponto fundamental também é trazer, né, como um compromisso histórico, que todos os autores e autoras da coleção sabem, que tem que referenciar autores e autoras negras que vieram antes. Então, acho que é esse conjunto de ações e que mostra que, na verdade, existia uma boa parcela da população que estava querendo se identificar com determinadas reflexões críticas, mas não via. E, nesse sentido, não tem como não falar da Lisandra Magon, que é a diretora da editora Jandaíra, que topou esse projeto com a gente, de fazer uma parceria, porque isso é novo no mercado editorial, nós não somos submetidos à editora, nós somos parceiras, né? Isso significa que nós dividimos custos e lucros. Então, ela entendeu a importância de fazer isso e de mostrar essa potência toda dessas autoras e autores que vinham sendo invisibilizados no debate público. Então, sem dúvida nenhuma, a coleção ela é um marco editorial no Brasil e que também pautou o debate público. Agora, o caminho é seguir publicando. Eu acho que é importante a gente trabalhar nessa perspectiva da publicação, de deixar o registro histórico daquilo que a gente produz numa sociedade que historicamente apagou as epistemologias negras e os saberes negros. Certo. Mafone, por favor. Boa noite, Djamila. Que honra estar aqui com você. Eu queria pegar a citação que a Vera fez no começo, quando ela diz que
ver a força da mola para impulsionar as transformações e construir pontes e pensar um pouco sobre a construção de pontes. Hoje, a gente está num momento muito importante do país e do mundo e a gente vê cada vez mais as pessoas polarizando e não construindo pontes, né? A construção de pontes ela é fundamental para o processo democrático. A própria democracia é um processo para a gente olhar para essas pontes e entender como é que cada um faz parte e que as visões não são únicas. Mas isso não tem sido um caminho possível, porque a gente olha a construção de pontes como se a gente não tivesse as nossas próprias convicções, como se a gente não pudesse discordar. A gente desaprendeu a discordar. E eu queria que você contasse um pouco nesse caminho da construção de pontes, o que você tem visto como as grandes estratégias para construir esses universos, esses diálogos improváveis e necessários para a gente pensar a transformação e o que você considera ainda que seja um grande desafio para a gente? Eu penso que é extremamente importante a gente construir pontes, né? Já existem muros demais, mas eu também penso que as pessoas elas estão muito num lugar hoje de ou você concorda comigo ou você é contra mim. Né? E eu que venho de uma tradição, né, filosófica, isso para mim significa, inclusive, a morte do pensamento crítico. Né? Aniquilar, em latim, significa reduzir a nada. Então, ou você concorda comigo ou eu vou te reduzir a nada. E justamente por isso que eu não tenho algumas redes sociais, porque eu acho que o debate, que é tão importante, essa construção histórica que é feita, fica muito reduzida, às vezes, a 3 linhas de Twitter. E eu acho que a gente não pode esvaziar toda a trajetória, sobretudo das que vieram antes, do que está acontecendo agora, essa necessidade de pontes, muitas vezes, há uma discussão que fica nas redes sociais muito num campo extremamente superficial e esvaziado. Justamente por isso que eu acho que a gente não pode nivelar essa discussão pelo que acontece nas redes sociais. Até porque a gente está falando de um país que boa parte da população não tem acesso à internet. Claro que as redes sociais têm a sua importância, mas muitas vezes a gente se assusta com esse tipo de comportamento das pessoas, porque a gente está muito numa bolha de rede social. Ano passado, 2019, eu fiz 174 eventos, né, no Brasil e fora. E eu tive oportunidade de ir a lugares que eu nunca tinha ido, como em Apodi, no interior do Rio Grande do Norte, de ter ido a Mossoró, de ter ido ao Acre, há 2 anos atrás, e fazer a discussão com as pessoas ali. Pessoalmente, é muito diferente. Então, às vezes, a gente tem uma dimensão do que acontece nas redes sociais e a gente acha que essa dimensão é uma dimensão que atingiu a todos e todas e ela não atingiu ainda bem. Né? Então, acho que essas minhas viagens pelo Brasil profundo, indo para além dessa lógica sul-sudeste, ela me fortalece, porque, de fato, o que acontece muitas vezes nas redes sociais, ali, cheio de síndromes de alta importância e reduzindo debates que são extremamente complexos, né, em 3 linhas, não dão conta de pensar toda a complexidade que é o Brasil, tudo que vem sendo feito em várias regiões do Brasil e que não são visibilizadas. E é justamente por isso que eu continuo acreditando nas pontes, porque eu não me baseio no que acontece nas redes, que às vezes fica um espaço muito do ego, muito do esvaziamento do pensamento crítico e no anti-intelectualismo que não avança e que não encontra pontes e que não pensa as nossas diferenças, como diz Angela Davis, como fagulhas criativas. Pensa as diferenças como forma de aniquilação ou trata determinados autores como intocáveis, né, o que é extremamente anti-intelectual, né, porque a crítica no próprio sentido kantiano e a crítica no sentido de apontar limites não deveria ser algo visto como inimizade, mas sim como mola propulsora, inclusive, para a gente pensar mais pontes. Certo. Ade, por favor. Minha irmã, que orgulho. Primeiramente, eu queria te perguntar sobre o mês da consciência negra, que é um mês incrivelmente importante para falar sobre pautas que esse país sempre ignorou. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando para uma bolha, como você falou, dentro das redes sociais, e a pergunta é como é que a gente faz para essa bolha
para a gente estourar essa bolha e começar a falar na periferia? Como é que a gente fala para o motorista? Como é que a gente fala para a doméstica? Como é que a gente fala para o porteiro? Você acha que essa discussão ainda consegue chegar nesses lugares, apesar da internet ser um importante espaço de diálogo? Ou você acha que a gente está muito longe de chegar a conversar com essas pessoas, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda não entendem metade do que se fala, algumas pessoas ainda são muito acadêmicas no falar, a gente tem muita dificuldade de falar de uma forma mais concisa, mais simples. Para onde a gente aponta essa discussão? Como é que a gente faz nossa voz chegar nesses lugares que você diz que conheceu e continua trazendo aí? Eu gosto muito dessa pergunta, Dê, mas também acho da importância da gente... a gente se responsabiliza, né? Muito claro que nós somos negros e negras e a gente vai se responsabilizar. Mas é muito importante que as pessoas brancas se responsabilizem, né? Porque a gente coloca na gente, sendo que a gente vem de um lugar em que a gente muitas vezes não tem poder institucional para fazer isso. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa continuar pautando a democratização das mídias, que é fundamental. A gente precisa continuar defendendo projetos políticos que, de fato, defendam a democratização da educação. A gente precisa defender políticas públicas e na contramão do desmonte das políticas públicas, porque nós, como indivíduos, o nosso poder ele é muito restrito, né? E muitas vezes as pessoas cobram de nós, né? Vocês não chegam na periferia, mas o que essas pessoas estão fazendo para? E também fica um lugar de achar que a periferia é uma entidade que lá não tem pessoas pensando, trabalhando, produzindo, tem uma série de coletivos, tem uma série de ações acontecendo na periferia. As periferias também é um lugar de potência e nós só olhamos para a periferia pela perspectiva da escassez, né? Não é porque não está nas redes sociais que não está acontecendo. Então, acho que é muito importante a gente olhar para além disso, né? E também cobrar, né, que pessoas que são privilegiadas entendam a importância de também se mobilizarem, porque nós, enquanto negros e negras, nós já fazemos muito estando vivos, está pautando um debate, vindo de um lugar de opressão que acumula aí quase 4 séculos de desigualdade material. Então, acho muito importante que a gente também não se coloque esse peso, entendendo os nossos limites enquanto indivíduos, mas também de cobrar certas instâncias e defender, de fato, projetos políticos que visem essa democratização do conhecimento. Fernanda, por favor. Boa noite, Djamila. Boa noite. Falando em privilégio, eu queria saber um pouco a importância da diferença entre o feminismo negro e o feminismo que você mesma chama de hegemônico. Tenho lido muito autoras negras e uma das coisas que me fez assim ficar um pouco chocada é o quanto o empoderamento das mulheres brancas dependeu e depende de uma opressão ainda às mulheres negras, muitas vezes, especialmente no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância do feminismo negro e especialmente aqui no Brasil. Eu gosto muito dessa pergunta, Fernanda, porque o feminismo negro brasileiro, ele, apesar de trazer uma série de potências, como Lélia Gonzalez dizia, de pensar modelos alternativos de sociedade, acabou sendo um movimento muito invisibilizado, né, no Brasil. O feminismo negro em geral, mas porém a gente tem ainda, como dizia Lélia Gonzalez e Carla Cotirene vai falar brilhantemente no seu livro Interseccionalidade, a gente fica dependendo dessa postura missionária do norte global. Claro que o feminismo negro estadunidense é importante, não é hegemônico nos Estados Unidos por estar localizado no norte global, mas acaba no Brasil, por ser do norte global, sendo recebido como o feminismo negro, né, negando aí uma série de complexidades que as feministas negras e latinas trazem. Então, acho que o feminismo negro ele é muito importante porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um movimento sectário, né? Muitas vezes as pessoas falam, está dividindo. Na verdade, a sociedade já é dividida, né? Racismo, opressões de classe, sexismo já dividem a sociedade, colocando a mulher negra na base e o homem branco no topo. Nomear essas opressões, pensar os feminismos negros é justamente combater uma divisão que já está posta. Então, nesse sentido, são mulheres negras pensando o mundo, mas não somente naquilo que dizem respeito, como historicamente os movimentos
movimentos sociais fizeram. Então, o debate é de gênero, né? Como dizia Audre Lorde, que diziam, não, aqui o debate é de gênero, somos todas mulheres, aqui o debate é racial, aqui o debate é de classe. E a mulher negra, pobre, né, que intercruza essas opressões, fica onde? Né? Então, os próprios movimentos também reproduziram uma lógica de hierarquização. E o feminismo negro não, ao pensar em interseccionalidade, vem dizer que não pode haver uma primazia de uma opressão sobre a outra, como diz Angela Davis. E entender isso é entender que a gente está discutindo projetos de sociedade e não somente aquilo que nos interessa. Então, nesse sentido, eu acho que o feminismo negro brasileiro, que vem de Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Vilma Reis e tantas outras mulheres negras, foram muito importantes para visibilizar as nossas produções, tanto na história, mas quanto na teoria, e para mostrar que não tem como a gente universalizar as categorias, porque isso é reproduzir a lógica do poder e manter aqueles indivíduos que entrecruzam opressões de fora, né? E trazer esse questionamento, esse aprofundamento, inclusive para o feminismo hegemônico, inclusive para os outros movimentos, que não tem como nós falarmos de mulheres sem falar de mulheres negras, sem falar de mulheres indígenas, sem falar de mulheres lésbicas, e que se mulher não é uma categoria universal, homem também não é, né? Então, quando a gente fala o homem, de qual homem nós estamos falando, parafraseando Sueli Carneiro, já que o homem negro também é discriminado e está abaixo da mulher branca na pirâmide social. Então, o feminismo negro é necessariamente antirracista, anticapitalista, antissexista, pensando em todas as identidades e não somente naquelas que nos dizem respeito. Certo, com isso a gente encerra o primeiro bloco, uma primeira rodada de perguntas, vai para um breve intervalo e volta já já. Fica aí. Estamos de volta com a entrevista com a filósofa Djamila Ribeiro. Djamila, 2020 foi um ano muito importante na luta antirracista. Episódios como a morte, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, o assassinato do menino João Pedro aqui no Brasil, levaram milhões de pessoas às ruas, lá e aqui, em plena pandemia, exigindo direitos e lutando contra a violência aqui policial e lá também. Você acha que isso teve um peso importante nesse resultado da eleição norte-americana? Que peso foi esse? Como você vê o papel do ativismo negro na política de lá? E se isso pode ter um paralelo aqui num futuro próximo também? Lá o ativismo negro foi fundamental, né, para a eleição do Biden e da Harris, né? Como a organização também de muitas mulheres negras, né, inclusive em cadastrar eleitores negros, isso é inegável. No próprio mapa que a gente vê o quanto que as pessoas negras votaram mais, né, nessa chapa democrata. Não que a gente acredite que isso vai ser a grande solução, porque aí ficou também todo um debate nas redes sociais, né, de dizer que isso não ia mudar a realidade, mas a gente percebe que, primeiro, que tem um valor simbólico, inegavelmente, da Kamala ser uma mulher afro-americana, de ser a primeira vice-presidente, mas também não é necessariamente um lugar de pró-Biden, mas contra Trump, né, e o quanto que essa organização foi importante dos movimentos negros para isso, e o quanto que isso deve refletir aqui e as pessoas entenderem que isso não é uma questão meramente identitária, como é colocado, ou muitas vezes é colocado de maneira muito desrespeitosa em relação às nossas lutas, porque, na verdade, elas são lutas estruturais. E, sem dúvida nenhuma, isso implica no Brasil, porque a própria eleição do Bolsonaro, quando se analisa também o mapa, a maior parte dos eleitores do Bolsonaro são homens brancos de classe alta. A maior parte das pessoas negras, por mais que tenham pessoas negras que votem nesses projetos políticos, a grande maioria não votou. Então, acho que isso mostra a importância dessa mobilização e a importância da gente olhar para essas questões com mais profundidade e não como um debate secundário. É inegável que a gente entende todos os limites desse sistema, é inegável que essa chapa, a própria Angela Davis defendeu a Kamala, mas a Ruth Gilmore, que é uma outra amiga da Davis, uma abolicionista, geógrafa importantíssima, estive com ela num evento semana passada, ela era contra. Mas aí eu acho que mostra também essa importância da gente saber dialogar, da gente não
aniquilar as pessoas que pensam diferente, porque também fica num lugar de uma arrogância de algumas pessoas. Olha, vocês estão achando que eles vão salvar o mundo. Na verdade, todo mundo sabe que não vai, mas era importante tirar o Trump, era importante tirar um presidente fascista, era importante tirar um presidente que defendia a supremacia branca e não que há uma ingenuidade nessa mobilização negra em relação à vitória dos democratas, mas que mostra o quanto que essa organização desses movimentos foi fundamental para a eleição nos Estados Unidos. Certo, tá aberta a roda, gente. Posso pegar Claro, Joyce. o caminho aqui da Vera, que a Vera está falando dessa coisa do George Floyd, que ocorreu lá e que gerou uma série de debates que acabou tomando conta do mundo, inclusive do Brasil. Você não acha que existe um caráter extremamente viralatista nesse boom, né? Ou como Silvia Almeida, que já esteve aqui, falou, da micareta racial, aquela busca desenfreada, porque a gente aqui também tem os mesmos problemas, os mesmos impasses da questão racial e nunca ninguém deu atenção. Então, por que precisa um norte-americano, um negro norte-americano, passar por situações que aqui na periferia acontecem diariamente, cotidianamente, e agora as pessoas falam a respeito disso? Acho que também não seria o momento do Brasil fazer um debate racial também voltado para a realidade territorial, para a realidade geográfica que a gente tem aqui, e não sempre olhando para o lado de fora? Sem dúvida. Os movimentos negros sempre pautaram essas questões aqui no Brasil, né? A questão é que não recebia tanta visibilidade, tanta atenção, até por conta do nosso histórico, né? Enquanto um país que não pautou a questão racial com a profundidade que merecia por conta dessas séries de políticas do avestruz, como vai dizer Kabengele Munanga, da democracia racial. Com certeza, muitas pessoas acabaram descobrindo o racismo no Brasil em junho. O racismo no mundo em junho. Sem dúvida nenhuma, a gente no Brasil, a gente tende a olhar mais para as coisas que acontecem, não fora necessariamente, para as coisas que acontecem no norte global. Porque se são desastres também, assassinatos e massacres que acontecem na África ou acontecem, enfim, na Ásia, não traz tanta atenção do povo brasileiro. Existe ainda um componente muito colonial na forma como nós, inclusive, nos mobilizamos ou de que a gente vai ter empatia sobre determinados casos, mas independente disso, eu acho que isso está posto, infelizmente, a gente precisa avançar. Mas, independente disso, não dá para negar que essas mobilizações pós-assassinato de George Floyd trouxeram debates importantes ou visibilizaram debates importantes. Então, claro, concordo que a gente precisa avançar, que a gente precisa entender. O João Pedro, um menino de 14 anos, havia sido assassinado um pouco antes do George Floyd, isso não gerou comoção. Mas a gente está falando de um país que todos os dias na televisão, na TV aberta, passam programas diários, várias horas de programa, com a espectacularização da criminalização das favelas. A gente está falando de um país que não tem a mídia democrática, a gente está falando de um país que esses debates são super difíceis de entrar na mídia hegemônica, né? Inegavelmente. Claro que precisamos avançar e ir além, mas eu não retiro o ganho que existiu desse debate, porque, de fato, ele trouxe algumas reflexões que foram importantes, apesar da gente precisar ir além. Jamila, vamos aterrissar eleições municipais. Pela primeira vez, nós temos mais candidatos negros que se autodeclaram negros como candidatos e candidatas nessas eleições. A gente tem um número crescente de mulheres e isso aponta para algumas preocupações que eu acho que a gente precisa ter de entender por que esse fenômeno aconteceu. Né? A gente está num momento muito importante e eu queria que você contasse e conversasse um pouco com a gente sobre isso, né? Como é que você vê? Porque a pandemia ela não trouxe nenhum problema novo, mas ela nos desafia e nos catapulta para pensar processos novos para os problemas antigos que a gente tinha. Esse ano, a gente não teria as eleições em novembro, então você tem um Novembro Negro junto com as eleições nesse cenário. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os desafios, as oportunidades, as estratégias importantes. A gente está a menos de uma semana do processo eleitoral, né, do primeiro turno. Então, eu queria que você trouxesse um pouco a sua reflexão.
Gostaria de pegar um gancho na Mafone para eu trazer alguns números para ajudar a gente nessa conversa. O TSE mostra que houve um crescimento de 53% em mulheres eleitas na última eleição, mas, segundo o Instituto Alziras, atualmente somente 12% das prefeituras são comandadas por mulheres e apenas 3% dos municípios são comandados por mulheres negras. Então, eu gostaria também de saber, dentro desse cenário, qual que é a importância que você vê para a gente abrir a negociação, já que a filosofia é a arte da reflexão, né, do questionamento, a política é a arte das negociações. Qual é a importância da gente abrir negociações e conversas ao respeito do que a Mafone falou para a gente avançar nessa pauta? Eu penso que é importante nos mobilizarmos em torno de candidaturas de mulheres, sobretudo negras, que têm um compromisso com as nossas pautas históricas. Eu acho que a representatividade ela é importante, ela é fundamental, até porque a gente vive num país que mulheres, sobretudo negras, não estão no espaço institucional como deveriam. Mas eu acho que é importante a gente avaliar se, de fato, essas candidaturas têm um compromisso com as pautas que são importantes para nós, enquanto povo negro, enquanto mulheres negras. Nesse sentido, eu acho que é muito importante também fazer a crítica aos próprios partidos, mesmo os partidos de esquerda no Brasil, em que as candidaturas negras recebiam muito menos dinheiro do fundo partidário. E a gente sabe que, se não tiver dinheiro, a gente não consegue fazer campanha. Então, isso significa que esses partidos estavam privilegiando ainda somente candidatos e candidatas brancas, porque quando nós falamos em mulheres, né, como disse o Eli Carneiro, tem que falar quais mulheres nós estamos falando, e que são mulheres que têm muito mais dificuldade de acessar dinheiro. Por isso foi tão importante essa decisão do TSE, né, da paridade racial, porque precisamos, de fato, que haja uma paridade. A gente tem candidatas brancas que recebem centenas de milhares de reais para fazer suas campanhas e temos candidatas negras não recebendo quase nada. Então, o que isso nos diz desse projeto político de esquerda que ainda privilegia uma supremacia branca? Então, acho que é fundamental nós criticarmos isso. Que bom que saiu essa decisão, fruto de reivindicações dos próprios movimentos negros, mas o quanto que é importante nós nos mobilizarmos em torno de candidaturas de mulheres negras, sobretudo, que tenham um compromisso, de fato, com as nossas pautas e que não sejam meramente utilizadas, né, por uma pretensa representatividade pelos homens do poder, mas que, na verdade, é só mais uma maneira de escamotear essa discussão que é tão fundamental. Pegando o gancho da crise, eu acho que é importante essas medidas, como eu falei, né, do TSE, e que veio por cobrança dos movimentos negros de ter essa paridade. Por mais que nós tenhamos a cota de 30% para as mulheres, muitas vezes os partidos só preenchem essa cota para cumprir essa cota, mas não apoiam essas candidaturas. Então, a gente tem que questionar, de fato, qual é o apoio que os partidos estão dando para essas candidaturas, sobretudo se são mulheres periféricas, mulheres negras, que vêm de uma realidade de desigualdade material, e se, de fato, esses partidos têm um compromisso em eleger essas mulheres. Para uma coisa é se candidatar, outra coisa é ter o apoio para se eleger. E penso que esses movimentos que as próprias mulheres negras têm feito nos últimos anos, de eleger suas candidatas, de trabalhar em torno dessas candidaturas, é fundamental. E a gente entender que o debate antirracista, o debate feminista, o debate anti-opressão de classe não é um debate, de novo, né, de rede social. É um debate de projeto político. A gente está discutindo qual é a sociedade que a gente quer. E, de fato, a gente precisa cobrar que existam mais mulheres comprometidas e que esses partidos, de fato, né, apoiem essas candidaturas para que elas tenham condições reais de serem eleitas. Ade? Eu tenho uma pergunta sobre, no livro Pequeno Manual Antirracista, tem um capítulo que chama Reconheça os Privilégios da Branquitude. E a branquitude no Brasil, ela se viu muito intelectual, ela sempre se viu, né, sempre num outro lugar. E como é uma discussão que é tão importante no mundo, falar sobre raça, sobre equidade, foi acontecer para os brancos brasileiros tão tardiamente? Como acontece isso? Você é uma filósofa que conseguiu, como poucas mulheres no nosso país, que está no mundo,
números de seguidores expressivos. 1 milhão de pessoas te seguem nas redes sociais hoje por conta do seu intelecto. Isso é uma coisa, é novidade nas redes sociais, porque não é assim geralmente que funciona. E junto com o ator Paulo Gustavo, vocês lançaram a moda de emprestar as redes sociais. Então, são duas perguntas. Primeiro, como pode a branquitude no Brasil, a branquidade no Brasil, estudar em tantos colégios caros, oh meu Deus, viajar para o exterior, não entender nada sobre o país que eles moram, sobre a própria história, que ficam chocados. E 2, você acha que no momento pós-pandemia, essas pessoas que agora estão presas no Brasil, não podem voar para lugar nenhum, não pode ir na Torre de Ferrugem, não pode ir no Parque da Ratazana, não pode fazer nada. Você acha que eles vão cansar depois disso? Vai deixar de ser moda para eles? Bom, essa questão, né, é muito o quanto que a academia brasileira é eurocêntrica, né? O quanto que está entranhado de colonialismo. A gente está num país de maioria negra, em que nós não estamos nos espaços acadêmicos como deveria. Claro, tivemos políticas de ações afirmativas muito importantes no Brasil, mas ainda muito aquém do ideal. E o quanto que, para citar, né, Cida Bento, esse pacto narcísico da branquitude se dá. Eu vejo isso como a afirmação do projeto colonial, do silenciamento, como diz Grada Quilomba, e o quanto que nós éramos vistos somente como objetos de estudos e não como sujeitos epistemológicos. E tem um incômodo também hoje com isso, com um número maior de pessoas negras na universidade, a gente começa a perceber uma maior tensão. Então, debater raça, muitas vezes, para essas pessoas é colocado como algo menor ou identitário, quando são as pessoas negras fazendo esse debate. E é muito interessante que a branquitude não pensa que branquitude também é uma identidade, que masculinidade também é uma identidade. Então, identitários são sempre os outros. Então, na verdade, o que a gente está trazendo é um debate sobre a importância de coexistir dentro desse espaço e de não ser mais definido por esse olhar do homem branco que nos marcou como outro, nos marcou como objeto e nos quer fixar nesse lugar de objeto. É interessante quando eu escuto muito isso, né, nessas discussões, sobretudo sobre o lugar de fala. Então, as pessoas, olha, agora os homens brancos não podem mais falar. Quando não puderam? Eles falaram historicamente. Lugar de fala é o interdito. É ao contrário, o lugar de fala é refutar o interdito que já está posto. Porque se não tivesse o interdito, eu teria estudado Angela Davis, Lélia Gonzalez, Luísa Barros na universidade. Então, ainda é um lugar que muitas vezes eles recorrem ao senso comum, inclusive para a manutenção do poder. Eles preferem recorrer ao senso comum, eles não leem as nossas produções intelectuais, mas querem falar sobre elas. Bom, nós já estivemos no espaço acadêmico, a gente sabe que a gente não pode falar nada que a gente não saiba se a gente não lê. Inclusive, para criticar um objeto de crítica, a gente tem que ter estudado. Então, a gente percebe também uma falta de respeito em relação se o interlocutor, a interlocutora, sobretudo, é uma mulher negra, eu não preciso nem estudar e eu posso refutar aquilo, dizer que é uma bobagem, como muitas vezes acontece com intelectuais brancos falando sobre lugar de fala. Então, a mesma coisa é um negacionismo, né? A mesma coisa de debater terraplanismo, negar, né, os processos históricos que criaram as desigualdades e que impediram que nós tivéssemos oportunidades iguais de acesso. Então, quem não lê intelectuais negros, indígenas, de outros grupos sociais, está com o compromisso de legitimar uma supremacia branca, e aí eu acho gravíssimo, porque está legitimando o racismo científico, né, do século XIX. Ao colocar que só pessoas brancas eram superiores intelectualmente às pessoas negras, ou ao continuar hierarquizando as nossas epistemologias, como dizia Lélia Gonzalez, que essa hierarquização acontece fruto da classificação racial da população. Então, não tem como a gente negar isso. E esse incômodo o maior número de pessoas negras, sobretudo de mulheres negras, porque eu acho que as mulheres negras são muito mais desrespeitadas dentro desse lugar da intelectualidade, é sobretudo porque estamos discutindo poder, né? E isso incomoda, mas é fundamental que nós façamos, porque para mim não há grupo mais identitário no Brasil do que o homem branco heterossexual rico, né? Ele fala para si, ele só se lê, ele só governa para si, né? E identitários são sempre os outros. Então, essa invenção moderna do sujeito universal, ela precisa ser questionada e ela incomoda quando nós marcamos esse sujeito branco e dizemos, você também é específico, você fala do lugar do poder, você fala do lugar do privilégio e é justamente por isso que traz tanto incômodo.